Senhoras e senhores, boa tarde. É com imensa satisfação que apresentamos, para dar prosseguimento a esse evento, o Dr. José Henrique Moura, mestre, doutor e pós-doutor em Direito, advogado, procurador do Estado do Pará, a segunda terra que eu adotei como minha, porque sou cearense, mas morei lá há bastante tempo. Professor titular da Universidade da Amazônia, UNAMA, na graduação e pós-graduação, professor do Centro Universitário do Pará, professor da Faculdade Ideal do Pará, membro do Instituto dos Advogados do Pará, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, da Academia Brasileira de Direito Processual, professor convidado dos cursos de pós-graduação em Direito em várias instituições do Brasil, palestrante e conferencista em vários eventos jurídicos realizados pelo país, autor de diversos artigos e livros jurídicos. Tenho a honra de apresentar a vocês o Dr. José Henrique Moura, que com certeza irá, com a sua palestra, enriquecer a nossa bagagem jurídica, que já não é tão grande quanto a dele, mas sairemos daqui com certeza com muitos subsídios para enfrentar o nosso dia a dia. Professor, a palavra está à sua disposição. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, presidente da nossa mesa. Mais uma vez eu quero agradecer ao professor Sabino e ao professor Erval pelo convite que me foi feito, dizer que é uma honra estar aqui esta tarde com vocês, na presença de grandes amigos, professores de processo, professores e advogados aqui do Ceará e os alunos do curso de Direito das diversas instituições desse estado. Eu considero, assim como o professor falou que considera Belém a segunda casa, eu não tenho medo de afirmar que Fortaleza é a minha segunda casa. Os meus amigos professores que falaram há pouco, Miranda, Marinho, sabem disso. Sabem que, por morar em Belém, a praia do paraense, fora do estado, é Fortaleza. Estive aqui na Semana Santa, naqueles dias que choveram demais. Eu até falei hoje que foi uma Semana Santa meio atípica aqui em Fortaleza, que os meus dois meninos não puderam curtir tanto as belezas da cidade, mas é sempre muito legal voltar a Fortaleza. Infelizmente, desta vez é uma visita muito rápida, de uma tarde e noite apenas, em razão de compromissos, e nós, professores, sabemos que esse final de semestre é sempre atribulado para todo mundo. Então, já peço desculpa às belezas do Ceará, que eu não vou poder, desta vez, aproveitar. E também eu queria fazer o registro, não está contando meu tempo, professor, que são duas coisas que eu considero bem desafiadoras para quem é convidado para falar no Ceará. Primeiro, quando se convida um comediante de fora para falar no Ceará. Eu acho que o cara já desce do aeroporto já com um temor, porque ele já desce e já vê ali a propaganda do local melhor ambiente, a melhor piada, o bar aqui da beira, aquele prédio do McDonald's ali, clube teatro do humor, então ele fica logo preocupado. E o professor de processo civil, convidado para falar em Fortaleza, fica também muito preocupado. Por quê? É uma terra maravilhosa de grandes pensadores de processo civil. O Miranda falou, o professor Albuquerque Rocha, mas eu vou falar de outros, até anotei aqui para não esquecer. Professor Lima Guerra, professor de todos nós, Hugo de Brito Machado, Segundinho, Marinho, que acabou de sair, Miranda, professor Juvencio, Montavani, enfim, isso para ficar só nos que eu lembrei em 2 minutos de fazer anotações. Eu quero agradecer ao convite e dizendo que é uma honra estar na terra de todos esses professores que me ajudaram a pensar e a refletir um pouco sobre a ciência processual. Obrigado a todos vocês. Bom, para não ser repetitivo, e eu falando de precedência, a gente acaba sendo repetitivo, mas eu vou tentar não ser repetitivo em relação ao que já foi falado pela manhã, que eu não tive condições de estar aqui presente, infelizmente, e ao que foi falado um pouco à tarde, nas palestras que me antecederam. E para isso, eu vou começar com um item que eu coloquei aqui no meu roteiro como premissas. Vou fazer algumas colocações, algumas perguntas,
e ao final a gente vai tentar respondê-las, se é que será possível a gente alcançar a resposta a algumas dessas perguntas que eu irei fazer a vocês. Dentro dessas premissas, eu coloco como ponto de partida para todos os profissionais que estão aqui, todos os estudantes que estão aqui, o ponto de partida chama-se a teoria geral do processo e a teoria geral do direito. Nós estamos pensando num novo Código de Processo Civil, nós estamos na iminência de nos deparar a partir do ano que vem com um novo Código de Processo Civil, tutelando as relações jurídicas não propriamente civis, mas relações jurídicas não penais, ou seja, quem é advogado da área trabalhista vai ter que enfrentar esse CPC. Eu advogo na área eleitoral vai ter que pensar esse CPC também. Na área não penal vai ter que pensar esse CPC de uma maneira ampla. Professor, na área do direito civil nós temos que pensar no CPC e no Código Civil trabalhando de mãos dadas. Mas parece-me que a gente tem que pensar do ponto de partida. Será que a teoria geral do processo, que nós ensinamos professores, que nós estudamos alunos, será que a teoria geral do processo permanecerá sendo a mesma com o novo Código de Processo Civil, especialmente em relação ao tema que irei mostrar para vocês, ou tentar discutir com vocês, que é o tema de precedentes? Será que nós temos ainda, ou teremos ainda o conforto de falar de direito de ação como um direito abstrato e incondicionado? Será que nós vamos falar de coisa julgada que só poderá beneficiar terceiros lá pelo sistema da transindividualidade, não podendo prejudicar terceiros? Será que nós vamos poder manter a teoria do processo como um instituto de ação, jurisdição e processo íntegra, como nós temos nos dias atuais? Parece-me que algumas reflexões que irei fazer a vocês irão provocar uma releitura da teoria geral do processo. Não quero aqui puxar a discussão de uma teoria geral do processo penal, não é isto. Eu sei que isso é um tema da moda também, um tema muito importante, repensar a teoria do processo no âmbito penal. Também não quero falar aqui da necessidade de se pensar uma teoria geral do processo coletivo, mas sim trabalhar uma nova teoria geral, uma teoria geral dos processos coletivizados, que seria essa categoria nova que nós já estamos enfrentando no CPC atual e que, ao lado, Miranda, da cooperação, parece-me ser uma das grandes bandeiras do nosso código, que é a ampliação do caráter vinculante dos precedentes judiciais. Então eu coloquei algumas indagações que a gente vai tentar responder. A primeira delas seria: o número de recursos que tramitam no nosso judiciário justifica a quantidade de jurisprudência defensiva dos tribunais brasileiros? Ou a necessidade de se criar obstáculos cada vez maiores para pensamentos diferentes e para que possa chegar recursos aos tribunais superiores? Existe a necessidade de se repensar uma nova categoria de direito transindividual? Eu particularmente já venho defendendo essa nova categoria. Além das três tradicionais, difuso, coletivo, individual, homogêneo, uma quarta categoria, que é a transformação do processo individual em coletivo. Esse incidente tem previsão no Código de Processo, que é uma das belas redações do Código do projeto, que é a possibilidade de transmutar, de transformar uma ação que na origem é individual em uma ação coletiva. E essa nova categoria que é especificamente trabalhada aqui com vocês essa tarde, que é dos processos coletivizados, onde eu sou atingido, onde eu sou representado por um processo que tecnicamente eu não participei. E se eu pego os reflexos decorrentes de uma decisão de processo de massa. Outra premissa que eu indago aqui é: qual é o sistema que nós vamos adotar daqui por diante? Qual é o papel do juiz? Quando eu falo juiz, é o juiz de primeiro grau, é o juiz propriamente dito, juiz em sentido estrito. Qual o papel do juiz no processo de criação e aplicação do direito? Qual o papel do juiz na fundamentação? E aí, mais uma vez, eu vou fazer um toque num assunto que foi trabalhado pelo professor Miranda. Existe a necessidade de aproximação do sistema de controle difuso e concentrado de constitucionalidade. Ou seja, só aqui eu fiz umas 5 indagações que tentarei responder ao final da minha apresentação, para que eu deixe alguma semente em vocês, ou uma semente de reflexão em vocês. A reflexão da necessidade de se pensar não apenas na letra do novo código, mas de se pensar
na teoria que vai embasar o futuro do processo civil. A necessidade de se repensar e se trabalhar a própria teoria geral do processo. Pois bem, no segundo momento, e aí eu já vou trabalhando o tema. Meu tema é a força dos precedentes. Então, tecnicamente a gente precisa falar o que é a força e o que são precedentes. Trabalhando o que são precedentes, parece que a um leitor desavisado que a expressão precedente vem com um novo código. Realmente, nós vamos ter no novo código um capítulo próprio, que começa lá pelo artigo 520, que vai ser denominado dos precedentes judiciais, onde vão ser incluídos aí as técnicas de processos repetitivos, de controle difuso e de controle concentrado de constitucionalidade. Mas eu pergunto para vocês, o que é um precedente? É sempre bom, eu falo muito isso aos meus alunos, aqui vocês não são alunos, são colegas, eu sempre falo aos meus alunos que a gente deve sempre buscar a origem da palavra, buscar o processualês mesmo. O que significaria precedente? Algo que vem antes. Decisão, portanto, já definida. Nós temos um péssimo hábito, e hoje, inclusive, esse foi assunto de tema no nosso grupo de e-mails, de achar que precedente é acórdão. Esse é um péssimo hábito que nós, advogados, nós, operadores do direito de uma maneira geral, promotores, juízes, estudantes, nós temos este péssimo hábito de dizer que determinado assunto já é de jurisprudência reiterada e nessa jurisprudência reiterada a gente transcreve acórdão. Isso é um erro básico para a teoria dos precedentes dos judiciais, melhor dizendo. Precedentes não são configurados pela ementa. Precedentes são configurados pelo corpo da decisão. Daí porque nós estamos aqui no momento de trazer ao processo civil expressões que não eram comuns de um tempo para cá. Assim como na novela das 9, o cara fala lá um inglês meio português, vocês já viram a novela das 9, da Globo, que é aquele povo que é lá das 7, né, obrigado. A novela das 7, que o cara vende lá o Jonas não sei o que, fala um inglês macarrônico aqui misturado com português. A gente tem que importar algumas técnicas e linguagens que não são comuns da nossa ciência processual. Precedente, o que é precedente? É a razão de decidir. Isso vai ser importante, porque daqui a pouco eu vou falar para vocês que a razão de decidir é vinculante pelo projeto para o juiz de primeiro grau. Ele não pode pensar de maneira diferente. Então, precedente vem da expressão ratio decidendi, dando uma ideia de que é de cima para baixo que funciona o sistema, e o sistema é impositivo de vontade do órgão de maior poder. Então, nós temos precedentes com mais teor de vinculação dos tribunais superiores, dentro da técnica de julgamento de caso concreto. E outras expressões que nós temos que nos acostumar, que nós já estamos falando num processo constitucional, expressões como distinguish, que é a necessidade de fundamentação do que é diferente, overruling, e dentre outras expressões que nós estamos nos acostumando para poder entender o que seria um precedente. Então, precedente significa decisão anterior de caso similar, para não me contradizer aqui, e que tenha esta decisão uma razão de decidir que se aplique no caso concreto. Aí alguém, eu sempre falo que é o aluno do verão e do inverno, que ele vai uma vez no início do semestre, outra vez no final do semestre. Aí ele vai, esse aluno das estações, ele diz: professor, só vai vir com o novo CPC, o precedente? Não sabe de nada, inocente. Como diria o filósofo, compadre Washington. Nós já temos um sistema de precedentes no Brasil. O que vai incorporar o legislador, o pensador, o novo CPC, o projeto do código, é uma tentativa de massificação desses precedentes. Eu até anotei aqui dentro desse segundo momento, precedente no sistema atual. Primeiro nós já sabemos o que seria o precedente. Depois nós vamos perceber que esses precedentes já são uma realidade. São uma realidade, por exemplo, quando a gente percebe, eu tive até a oportunidade de escrever isso há algum tempo atrás, quando a gente percebe que o artigo 285A do CPC atual, que alguns dizem que é inconstitucional, mas eu não vou entrar nesse tema, ele já reputa a possibilidade de improcedência liminar com base em precedentes daquele juízo. É o 285A famosíssimo, que quebra a necessidade de um contraditório efetivo
e permite uma improcedência prima facie. Pode até ser que o colega aqui não goste do 285A, um outro vai dizer que difere o contraditório, mas a realidade é uma só. O 285A que hoje ele está estabelecido com o tema precedentes internos daquele juiz, ele vai ganhar uma força extrema no projeto para trazer uma ideia de pirâmide. Ele é obrigado a aplicar os precedentes dos tribunais superiores, não tendo dos tribunais locais, não tendo os seus internos. O 285A aqui no projeto vai ter redação, é bom anotar porque algumas pessoas aí estão com código, ou depois em casa vão ter oportunidade de manuseá-lo. O projeto, né, a versão da Câmara, é o artigo 333. O artigo 333 hoje é aquele do ônus da prova, né? Ele agora vai ficar sendo o atual 285. A gente vai ter que decorar os artigos novos. Então gravem logo o 333, a improcedência liminar, que é uma redimensão do atual 285A. Quer dizer, já temos o sistema de precedentes, só que o 285A trata do precedente interno. E com o projeto, a vinculação, como vai ser de cima para baixo, ela vai trazer a obrigatoriedade dessa improcedência liminar também nos casos em que eu tenha processos repetitivos e precedentes dos tribunais superiores. Mais uma vez eu estou vendo ali um colega pensando, eu consigo ler a mente de vocês. Ele está pensando, poxa, professor, mas como é que eu vou saber o que pensa o STJ? Como é que eu vou saber o que pensa o STF? Pessoal, vocês moram no Ceará. Aqui, as comarcas, penso eu, são de fácil acesso. E quem mora na Amazônia? E quem mora... Eu vim de Manaus de ontem para cá. 7 horas de voo. Isso é Brasil. Quem mora no interior do Amazonas ainda é Felizardo. E quem mora no interior de Roraima? Interior do Acre. Com internet ainda com pouco acesso, com falta de luz diária. O desconhecimento do que pensam os tribunais superiores é inexcusável. O Supremo já disse em várias decisões que a abstração oriunda do texto constitucional tem a mesma carga de vinculação das decisões do Supremo Tribunal Federal. Logo, essa ideia de que eu não sei o que pensa o Supremo porque eu não tenho acesso ao site do STJ, ela é imperdoável para a nossa sociedade. Nós temos que nos adaptar a esta realidade. Ao final, vou perguntar que sistema é o nosso e qual será o papel do juiz nesse processo todo que vem aí, que é de uma ampliação do caráter vinculante dos precedentes. Eu ainda estou nos precedentes atuais. Então, nos precedentes atuais, nós temos 285A, que por hora fala apenas de precedentes internos, mas ele vai ganhar uma nova feição, dando uma ideia daquela pirâmide obrigacional e vinculante. Nós temos no sistema atual, todos nós sabemos, o 518 do CPC, que permite o não recebimento de uma apelação quando a matéria foi baseada em precedente, um precedente com maior carga de vinculação. O 557 do CPC, superpoder do relator. E quem advoga sabe que o 557 para o advogado é o bem e o mal ao mesmo tempo, porque ele resolve tudo ou quase tudo nos tribunais superiores monocraticamente. O 527 do agravo, da conversão ou não, da resolução de prima facie do agravo sem necessidade de uma apreciação turmária, também pode ser interpretado como um dispositivo que já demonstra a necessidade de precedentes. Tem um da Fazenda Pública. E aqui, nota de rodapé. O professor Marinho falou que eu digo que a Fazenda tem sempre razão. Não é isto. Não é isso. Quando eu estou advogando, que eu sou advogado público, sou procurador do Estado, a Fazenda é que me remunera. Então ela tem sempre razão. Quando eu fecho a porta e venho para cá, a Fazenda é a grande cliente dos processos repetitivos do Brasil. Tudo isso que eu vou falar aqui para vocês foi feito olhando para a Fazenda Pública. É ela que vai ter essa vinculação de precedentes no Brasil. É ela que tumultua os procedimentos no Brasil. É para ela que o processo civil foi mais pensado. A ideia de cooperação, meu caro Miranda, envolvendo a Fazenda Pública, eu tenho muita preocupação. Que cooperação é esta? A ideia de negócio processual envolvendo a Fazenda Pública me preocupa muito. Que negócio processual é esse? Se é que o interesse da Fazenda é disponível ou indisponível, é um outro tema. Mas a gente pensando em Fazenda Pública, tudo ganha um novo corpo. O CPC atual, por exemplo, ele tem um dispositivo extremamente importante de vinculação de precedentes pró-Fazenda, que é a declaração de inexigibilidade do título executivo, quando ele foi baseado em lei, declarado
do declarada inconstitucional pelo Supremo. Particularmente esse dispositivo que eu estou falando aqui do 741, parágrafo único atual, ele estabelece grandes vitórias financeiras para a Fazenda Pública, que consegue diminuir somas elevadíssimas, precatórios, muitas vezes expedidos. Eu conheço um caso de precatório que estava expedido e foi retirado da ordem de pagamento, sob o argumento de que a matéria era repetitiva e já havia um precedente do Supremo de inconstitucionalidade envolvendo a lei que foi baseada a interpretação sentencial. Alguém vai dizer, professor, mas não é controle concentrado de constitucionalidade? Calma, é aí que a brincadeira ganha novos capítulos. Porque hoje o sistema de precedente abre porta também para controle difuso. Abre porta para uma vinculação também em qualquer decisão do Supremo, deixando a liberdade de atuação do juiz cada vez mais atingida. Isso eu não estou afirmando sem base. É um dos fundamentos da ideia da obrigatoriedade de precedentes no Brasil. Quando não houver controle concentrado de constitucionalidade sobre o tema, o juiz é vinculado à decisão em controle difuso também. Quem gosta de processo, quem estuda processo, sabe que nós estamos falando aqui em objetivação do recurso extraordinário. A tese do recurso extraordinário é objetivada, e se for a Fazenda Pública beneficiada dessa decisão, ela pode desconstituir uma execução já promovida com base num precedente do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, meus amigos, já é uma realidade. Ontem, particularmente, eu falei que eu estava em Manaus. Ontem eu estava participando de um evento em Manaus, também falando do novo CPC. Só que lá o público era mais alunos. Aí tinha os alunos do primeiro semestre, os alunos do nono semestre, os alunos do 10º semestre, os advogados. O aluno do primeiro semestre, eu quero mudar o mundo, é maravilhoso o curso, eu estou tão empolgado. O aluno do 10º, quero passar na OAB, quero ir embora daqui, quero ganhar dinheiro. O aluno do nono, pelo amor de Deus, vai ter algum rasga-beca? Então o público era diferenciado. E eu falei a este público o seguinte: vocês estão pagando um preço que não foi a geração de vocês que deu causa. Nós estamos pagando um preço que não foi a nossa geração que deu causa. Qual é o preço? Grande quantidade de processos no judiciário. O problema do judiciário brasileiro, lembrando aqui do professor Capelletti, chama-se do litigante habitual. E esse litigante habitual é o grande cliente dos processos repetitivos no Brasil. O litigante habitual é o grande cliente dos precedentes no Brasil. Aí eu falei ao aluno, o aluno perguntou qual é a solução, professor? Eu disse, olha, a solução me lembra muito o filme De Volta para o Futuro. A solução é essa. Se eu pudesse pegar aquele carro do De Volta para o Futuro, se eu pudesse voltar para a década de 70, que quando estava se pensando o CPC, 70, 71, conversando com Buzaide, a solução seria ali. Qual seria a solução? A Fazenda Pública não iria ser a maior cliente do judiciário. A Fazenda Pública não seria a maior violadora de direitos fundamentais no Brasil. O grande litigante, as multinacionais, as prestadoras de serviço público, os multi-empresários brasileiros iriam cumprir os direitos fundamentais dos cidadãos. Se isso acontecesse na década de 70, nós precisaríamos pensar num sistema de vinculantes no século XXI? Penso eu que não. Porque o problema do sistema vinculante do Brasil chama-se a divergência interpretativa. E a divergência interpretativa em processo repetitivo gera uma instabilidade da jurisprudência. Se essa instabilidade não existisse em razão da limitação de acesso, o processo seria para nós. Henrique contra Pedro Henrique. Até é semelhante, né? O Henrique contra Pedro Henrique, o Henrique vai ganhar de qualquer maneira. Não é verdade? Nem que seja este Henrique ou este Henrique aqui. Um torcedor do CRB e o outro torcedor do Clube do Remo, de Belém do Pará, 4ª divisão, e que ganhou o Paysandu ontem, igual o Leão de vocês, que ganhou no sábado passado. Muito boa vitória, por sinal. Não faça não. Fortaleza tem que ser Remo. Não, depois a gente vai conversar sobre isso. Não pode Fortaleza ser Paysandu. Não pode, não combina. Não combina. Fortaleza é Remo e o Ceará é aquela coisa. Então, essa coisa de lá pegou peia de 2 leões. Um sábado em casa. Foi linda a vitória do Fortaleza. E ontem 4-1 para o meu Clube do Remo. Enfim, pessoal, vamos refletir. Qual é o problema? Para que serve? Qual é a razão de ser da teoria dos precedentes? O grande cliente do sistema de precedentes do Brasil chama-se Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, Fazenda Pública, ente público de uma maneira geral, prestadoras de serviço público e grandes outros litigantes Brasil afora.
Eu, então, termino essa etapa, eu tenho até que hora para falar, porque isso aqui dá para falar, como diria em Minas, é 1h30 de prosa, né? Já tem muito tempo. Como é que se fala lá, Edelfino? Dedinho de prosa. Dá para a gente conversar muito tempo. Eu tenho até 4 horas, né? 5 horas. Tudo bem. Então já existe um sistema de precedentes no Brasil. E qual é a grande novidade? Eu falo isso, se preparem. Se vocês acham que recurso especial repetitivo hoje é restrição de acesso a tribunal superior, se vocês acham que repercussão geral é desacesso a tribunal superior, porque eu tenho que fundamentar algo além da minha demanda para ter acesso a tribunal superior, se vocês pensam que hoje há uma redimensão, uma reengenharia, como eu tive a oportunidade de escrever há um tempo atrás, do controle de constitucionalidade no Brasil, não se preocupem que isto é apenas a ponta do iceberg. Uma das grandes bandeiras do Código é a ampliação do sistema de precedentes no Brasil. Essa frase permite 2 conclusões de imediato. A primeira, diminuição da divergência interpretativa. E a segunda, diminuição do poder de decisão do magistrado. Quando eu falo magistrado, é a base. É o magistrado de 1º grau. Vou mostrar para vocês, então, o que nós vamos ter no projeto como a ampliação do sistema de precedentes no Brasil. Lembrando que precedente tem a noção de previr ou de vir antes a uma decisão anterior com base na mesma fundamentação, com base na mesma causa de pedir, não absolutamente idêntica, mas com a mesma ratio decidente. É interessante saber isso porque, com base na ideia de precedente no Brasil, vários institutos foram trabalhados aqui hoje com vocês. Tenho certeza que o professor Herval, de manhã, quando ele falou, ele não fala, né? Ele dá show, professor Herval. Quando o professor Herval falou com vocês de manhã sobre tutela de urgência e evidência, provavelmente ele deve ter trabalhado a ideia de que é fundamento da tutela de evidência a demonstração pelo requerente de que a tese tem prova documental ou o assunto já foi firmado em julgamento de casos repetitivos. Quer dizer, matéria repetitiva como fundamento de tutela de evidência, permitindo a desnecessidade de uma urgência para a entrega do bem jurídico atual, com possibilidade inclusive de estabilização da tutela. Mas esse não é o meu tema. Então só vou tocar em assuntos que têm a ver diretamente com o tema precedentes. Outro, além da tutela de evidência, improcedência liminar. É o que eu falei para vocês, é a transformação do 285A em um grande instrumento de vedação de contraditório quando a matéria é uma matéria repetitiva. Então, um dos fundamentos da improcedência liminar é a tutela, é o processo repetitivo, é o precedente anterior. Conversão de ação individual em coletiva. Tema maravilhoso que a gente tem que refletir bastante, dando a ideia que a provocação pode ser individual, mas se o reflexo da causa for transindividual, há a possibilidade dessa transformação. É uma previsão do 334 de coletivização do conflito que vale a pena muita reflexão. Eu até fiz uma observação aqui, quando eu preparo meu roteiro, eu coloco assim Henrique, para eu saber que essa observação é minha. Olha o que eu escrevi. A conversão de ação individual em coletiva traz a necessidade de redimensão da tutela coletiva para atender esse novo grupo oriundo da repercussão geral, dos processos repetitivos e da conversão. Há a necessidade de se repensar institutos de TGP, e eu vou mostrar isso ao final, como ação, contraditório, ampla defesa e poder de criação do juiz. Pensem nisso, porque a gente vai voltar a esse tema daqui a pouquinho. Outro assunto que o novo Código estabelece, só vou mencionar rapidamente, é o julgamento parcial de mérito, quando matéria for repetitiva e já houver previsão expressa em processos repetitivos. Agora, a questão é saber a seguinte, e eu já vou concluindo, tenho 10 minutos, eu estou vendo aqui, não tem problema. Eu quero mostrar umas coisas para vocês nesses 10 minutos. A primeira, será que um juiz, vamos pensar na base, ele pode, dentro do seu poder argumentativo, simplesmente não concordar com um precedente, quer no sistema atual, quer no novo CPC, um precedente oriundo de processo repetitivo, de uma repercussão geral, de um controle concentrado ou difuso de constitucionalidade oriundo do Supremo Tribunal Federal? Qual fundamentação? Fundamentação skin. O fundamento é esse, não concordo porque sim, e decido de forma contrária. A desobediência hierárquica, fundamento porque sim, é uma decisão sem fundamentação,
que foi colocada muito bem pelo Miranda há pouco, que é uma decisão nula. Será que o juiz, dentro do poder de criação dele, dentro da hermenêutica jurídica, ele vai poder simplesmente afastar um precedente de tribunal superior, porque ele entende de forma contrária? A resposta é não. A desobediência hierárquica é um dos males do sistema de vinculação de precedentes no Brasil. É de cima para baixo. Por isso que eu falei para vocês a ideia de necessidade de obediência. O juiz é obrigado a atender os precedentes do seu tribunal e dos tribunais superiores. Os tribunais dos tribunais superiores e os tribunais superiores deles mesmos. Ou seja, uma obediência hierárquica, uma horizontalização e uma verticalização para dar certo essa sistemática de processo repetitivo. Ou seja, vai se vedar a divergência interpretativa. Isto é bom ou é ruim? Volto a dizer, é o preço que nós estamos pagando por um problema oriundo da década de 70. Um problema oriundo dos grandes litígios dos clientes habituais do Poder Judiciário. Se esses grandes litígios não existissem, praticamente seria desnecessária essa vedação do poder de criação do juiz. Aliás, esqueci de falar também a vocês, e vale a pena, um dos grandes pilares dos precedentes no projeto é o incidente de resolução de demandas repetitivas. O IDR, resolução de demandas, IDRC. IRDC, pronto. IRDR, pronto, saiu. Que foi o tema trabalhado de manhã com vocês aqui. O incidente de resolução de demandas repetitivas tem um fundamento nisto. A ideia de coletivização de conflitos e o tribunal firmando teses abstratas de vinculação de todos os membros a ele subordinados. Ou seja, vai se vedar o poder de criação do juiz, vai se amarrar a interpretação divergente e vai se criar um sistema estável de interpretação judicial. Claro que tudo você pode puxar de um lado e para o outro, tem lado bom e lado ruim. O lado bom qual é? A diminuição de recursos, a diminuição de demandas judiciais. Eu já peguei que eu não tenho uma causa, a criação de um novo advogado com perfil consultor antes de ser litigioso, a ideia de uniformização de pensamento, dando uma estabilidade, segurança jurídica. Esse é o lado bom. E o lado ruim, que todo mundo fala, é do engessamento, da vedação de acesso à justiça, etc. Como o tempo já vai se encerrando, e esse tema eu disse que dá para falar em 1 hora, 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, enfim, dá para continuar em outro local, inclusive lá no Extra Pauta, no barzinho. A maior conversa é conversa de bar, né? E aqui em Fortaleza tem bares maravilhosos onde a gente discute até teses jurídicas tomando uma cerveja. Eu só quero trazer umas reflexões para vocês em cima disso tudo. Observações e reflexões seria a parte final. Observações quais são? Isto é um caminho sem volta. Você estando a favor ou não a essa teoria de ampliação de força vinculante de precedentes, este é um caminho sem volta. Uma das grandes bandeiras do nosso sistema projetado é a ampliação dessa força vinculante, de cima para baixo. Inclusive na fundamentação judicial, eu, juiz, tenho que demonstrar o porquê que eu não acompanhei o precedente. Se eu não fundamentar, a decisão é nula. Quer dizer, não dá a mim a ideia de fundamentar livremente. A fundamentação é vinculada. O processo, então, de interpretação divergente, ele é um processo rechaçado pelo projeto do novo CPC. A divergência interpretativa é um mal. Vocês sabem que alguns tribunais brasileiros, inclusive, levam em conta o número de sentenças reformadas. Então, por mais que eu não concorde, eu posso trazer na minha fundamentação a minha divergência, mas na parte dispositiva, na parte conclusiva, eu tenho que acompanhar a ratio. Se eu não for acompanhar a ratio, eu tenho que trazer o distinguish, a distinção. Se eu não fizer isso, eu vou estar cometendo um crime hermenêutico, e esse crime hermenêutico é tido como um lado negativo da minha atuação profissional. Pois bem, observações. Agora vamos às conclusões. Primeira conclusão, que não é uma conclusão, uma pergunta. Será que nós não precisamos repensar a teoria geral do processo? Como eu falei há pouco, na abertura, será que nós não precisamos trabalhar uma teoria do processo repetitivo, onde o direito de ação vai ser repensado, onde o acesso à jurisdição vai ser repensado, onde o papel do advogado vai ser repensado, onde o papel da coisa julgada vai ser repensado? Será que nós não precisamos estudar precedentes na cadeira dos nossos cursos de direito?
Nós sabemos o que é precedente, nós temos o estudo simulado no nosso curso, nós temos o estudo de jurisprudência no nosso curso. Parece-me que poucos cursos de direito trazem uma cadeira como essa. E esta cadeira tende a ser uma das mais importantes, porque ela é basilar do sistema que vem pela frente. Será que nós não precisamos repensar o papel do juiz? Será que o juiz, ele, antes de pensar e aplicar um caso concreto, ele vai ter que repensar e buscar uma nomenclatura, se a tese jurídica foi ou não pensada no Supremo Tribunal Federal? Ontem eu fiz um teste com os meus alunos lá em Manaus, que foi o seguinte: tinha uma colega na frente com uma camisa rosa. Aí eu mostrei, vocês querem ver como a interpretação é muito difícil de se ter uma unanimidade? Eu pedi para a colega levantar. Que cor é esta? Aí eu falei, eu acho que é rosa. Aí um outro falou, não, eu acho que é fúcsia. Aí o outro levantou, não, professor, não é nem rosa nem fúcsia, é roxo. Aí um outro, que além de advogado ele trabalha com pintura, disse, não, isso aqui lá na pintura tem vários tons de rosa. Lembrei até do filme e do livro, né? Os vários tons. Ele disse, dependendo do que você olhar, você pode ter uma conclusão diferente. Por que esse exercício é interessante? Porque esse é o exercício que nós temos que fazer nos casos concretos. Não importa a forma que eu estou olhando para a blusa da colega, e sim a forma que o Supremo Tribunal olha, a forma que o STJ olha, a forma que o nosso tribunal imediatamente superior, que é o nosso TJ e o nosso TRF, olham. No âmbito do TRT, vamos ter que repensar o processo civil com reflexo no processo do trabalho também. Porque pouco vai importar para o sistema de precedentes o que pensa cada um intérprete, e sim o que pensa o sistema vinculante. Calma. Se eu entender que o caso não é igual, eu puxo o distinguish e fundamento o porquê que é diferente. O que não pode haver é uma mera teimosia interpretativa, porque também é um pensador do direito. A interpretação livre, ela está amarrada. O 499 foi muito bem colocado pelo Daniel aqui como um dos artigos mais importantes do Código, porque ele traz o que é fundamentação. Fundamentação livre só em casos inéditos ou casos não repetitivos. Se houver casos repetitivos, a fundamentação não é livre, ela é vinculada, porque o sistema de precedentes é um caminho sem volta. Merecemos essa saída para problemas que não causamos? Essa é a grande indagação que todos nós temos que ter, mas é um caminho sem volta. Vai ampliar cada vez mais o caráter vinculante e vai diminuir cada vez mais o poder de convencimento do magistrado lá de primeiro grau, ou lá no tribunal local, quando houver precedente de tribunal superior. E a última reflexão que passo para vocês, exatamente no meu horário, é a questão do sistema, que todo mundo está se indagando. Afinal de contas, que sistema é o nosso? Com raízes claras da civil law, com características cada vez mais marcantes da common law. A partir do momento que se coloca o mesmo grau de abstrativização do pensamento do Supremo em controle difuso de constitucionalidade, cada vez que você aproxima mais o caráter erga omnes de uma decisão em controle difuso e concentrado, mais você faz com que essa indagação seja verdadeira, dando um sistema brasileiro de hermenêutica jurídica absolutamente misto. E a doutrina é bem interessante quando ela fala sobre isso, que alguns falam Brasil Law, Common Law, Tupiniquim Law, e vai embora. A ideia é muito clara, é a demonstração de que o sistema do século XXI não é o mesmo sistema pensado por Buzaide. Até estou cortando a minha voz aqui. O sistema pensado por Buzaide de 73, quando ele trabalhou o Código de 73 puro. Naquela ocasião a gente cantava a vitória na Copa do Mundo de 70. A população brasileira era menos da metade da população atual. No século XXI a gente está querendo ganhar a Copa do Mundo de 2014. E a realidade qual é? Infinita quantidade de processos repetitivos contra os grandes clientes do Poder Judiciário. Qual é a solução? Vamos pensar todos iguais, vamos interpretar de acordo com o que interpretam os tribunais imediatamente superiores. Será que o mal vai ter como solução essa ideia de uniformização de pensamento? O tempo vai dizer. Espero no futuro
a gente rediscuta isso, para dizer, será que deu certo o sistema que nós trouxemos de precedentes no Brasil? É uma reflexão que só o futuro vai dizer se foi boa ou se foi ruim. Mas uma coisa é certa, é a realidade. Última informação, vamos pensar, não na conclusão, mas na origem de tudo. A origem de tudo chama-se teoria do direito, teoria da interpretação judicial e teoria geral do processo. Por favor, vamos dar atenção a esse campo da teoria para conseguir encontrar as soluções que queremos com os processos repetitivos no Brasil. Professor, muito obrigado. Eu fico extremamente satisfeito de estar aqui com você essa tarde. Como eu disse durante a minha apresentação, o tema é extremamente palpitante. Está todo mundo falando de precedentes, quer no direito civil, no direito processual, no direito constitucional, no direito do trabalho. Então é um tema que transcende esse momento acadêmico que nós estamos aqui. Mas, de qualquer maneira, espero ter deixado algumas luzes, algumas interrogações nas mentes de vocês. Mais uma vez eu quero agradecer. Obrigado, espero que tenha atendido a expectativa de todos vocês e volto a dizer que é muito difícil se falar de processo constitucional na terra de grandes pensadores de processo como é o Ceará. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora ao presidente da mesa para as considerações finais e logo em seguida daremos prosseguimento à nossa última sessão. Teríamos que agradecer a belíssima explanação do professor José Henrique. Realmente é um tema interessante. Nós todos que atuamos no processo civil sabemos disso e particularmente eu, não sei como pensa o professor, eu acho o precedente não uma faca de dois gumes, mas uma espada na cabeça de cada um de nós que advogamos no dia a dia. Não sei se o professor concorda com isso. Porque nós não teremos... E outra coisa, subtrair do juiz o direito de julgar pelo seu livre convencimento, para mim, não é muito aceitável. Porque muita coisa poderia mudar e muita coisa muda no juiz de primeira instância, quando ele, utilizando o princípio do livre convencimento, ele muda a interpretação da lei, ele adapta a lei ao direito atual, ao caso concreto. E agora nós vamos ter uma uniformização. No meu pensar, é como se nós tivéssemos decisões agora produzidas em escala industrial. Não sei se o professor concorda. Eu me permito fazer só uma perguntinha. Nós estamos nesse Brasilzão continental, uma realidade no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, lá no Amazonas, aqui no Ceará. Quer dizer, cada indivíduo vai ter que ter um comportamento agora uniformizado para poder adivinhar qual vai ser a interpretação de sua situação pelo Poder Judiciário. Os senhores não acham que isso vai engessar o juiz que está lá na base, vendo as realidades sociológicas próprias daquele lugar? Não é uma maneira de se pauperizar o direito, a justiça? Olha, permitam-me, não quero ser editorial, mas na realidade a pergunta, a sua colocação é muito interessante, mas nós vamos ter que prosseguir o nosso trabalho. Responda extra pauta, a gente conversa. Extra pauta. Sabino, eu vou reverter a coisa. Eu queria que o professor respondesse de forma bem rápida, porque é um tema interessante, interessa a todos nós. Porque é um engessamento. Então, já vamos conversar em público, né? Vamos fazer um leading case aqui, suscitar uma ratio decidente. A resposta é: isso vai se aplicar para processos repetitivos. Então, o ineditismo não vai existir. Se eu tenho uma causa envolvendo o Estado do Ceará, qual é a minha primeira pesquisa? Essa causa é inédita ou não? O STJ já pensou? O Supremo já pensou? Vamos imaginar um novo CPC. Já houve um incidente aqui no Tribunal de Resolução de Demandas Repetitivas? Se não houve nada disso, eu posso pensar em interpretar. O ineditismo vai ser garantido como forma de interpretação. Agora, se a matéria é repetitiva, faz parte da fundamentação judicial do 499, a demonstração do porquê ele não acompanha. E o porquê só vai ter uma resposta: distingue-se. Se o caso for idêntico, ele tem o dever jurídico de acompanhar. Sob pena de quê? De uma sanção recursal. Sob pena disso, em números, ser desfavorável para ele, porque a decisão vai ser reformada. É um caminho sem volta. A sua preocupação é a minha preocupação, é a sua preocupação e é de muitos
que é o problema do engessamento. Esse é o lado negativo do sistema de precedentes. E essa é a reflexão que todos nós temos que fazer. Ok?